A paz do Senhor, queridos irmãos, amantes da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para mais uma lição. Hoje é a de número 3. Será estudada no dia 19 de outubro de 2025, no quarto trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Corpo, alma e espírito. Este é o tema que nós estamos estudando nesse trimestre e com certeza está sendo muito edificante para todos os amantes da Palavra de Deus, amantes da Escola Bíblica Dominical, pois são assuntos necessários para entendermos quem somos nós, de onde viemos, quem somos, para onde vamos. E com certeza esta é mais uma lição que vai nos trazer um ensinamento muito importante. O título desta lição, número 3, é o corpo e as consequências do pecado. Nosso texto áureo está em Gênesis capítulo 3, o verso 19, que diz assim: No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Esta aqui é a sentença, a consequência do pecado, quando Deus declarou esta sentença a Adão lá no Jardim do Éden, né? Então nós vemos aqui também a verdade prática, que diz assim: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, Jesus, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Plenamente é corpo, alma e espírito. Então, não somente a alma e o espírito serão redimidos, restaurados, mas também o corpo, e nós sabemos muito bem disso porque receberemos um corpo glorificado e perfeito. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 3, versículos 17 ao 19, que eu gostaria que você lesse também antes de continuar, e depois Eclesiastes, capítulo 12, do versos 1 até o 7, textos importantíssimos para o entendimento desta lição. Antes de continuar, eu peço a você que dê o seu like, compartilhe o vídeo com alguém, e se você puder deixar um comentário, será um prazer respondê-lo no nosso vídeo aqui no YouTube. Deus abençoe a tua vida. Também informo que as nossas escolas bíblicas dominical na Assembleia de Deus em Uruguaiana são aos domingos, às 9 horas da manhã, e você está convidado a participar. Está sendo uma bênção, uma maravilha nós aprendermos da palavra do Senhor. Nas manhãs de domingo, estamos sendo alimentados por Deus e pela sua palavra. Nesta lição, então, destacaremos as consequências do pecado sobre o corpo humano conforme a perspectiva bíblica. Tá bem? Vai falar sobre o impacto da queda e a redenção oferecida por Jesus Cristo. Os irmãos que têm a sua lição, não deixem de ler. As referências bíblicas, elas são fundamentais, importantes para nós entendermos. Porque às vezes nós falamos aqui, ou o comentarista diz alguma coisa, escreve lá, você fica com aquilo no teu coração, que é um pouco mais fácil o entendimento, por causa da argumentação, mas é interessante que você saiba onde está, qual é a base. Né? Você precisa estar firmado na palavra de Deus, e não em palavras humanas. A palavra de Deus, ela nos traz condições de entendermos o que Deus realmente programou, projetou para cada um de nós, especialmente nestas lições sobre o homem. Bom, a nossa introdução traz aqui uma frase que diz assim: os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. Nós temos impactos
não apenas no corpo, mas também na alma e no espírito, que serão estudadas posteriormente. Mas hoje, o foco está no corpo. Então, nós não vamos abordar assuntos sobre a alma e o espírito. Você vai ver que esta lição está direcionada ao que fazemos com o corpo, os impactos do pecado de Adão e os nossos pecados também. Às vezes nós queremos jogar toda a culpa para cima de Adão e Eva. Por isso que nós envelhecemos, por isso que nós temos enfermidades e tal. Mas aquilo que nós fazemos com o nosso corpo tem um grande impacto e muitas vezes é maior, porque é nesse tempo que o homem decide a sua vida, para qual caminho ele vai tomar. O primeiro tópico, da perfeição à morte. Adão, né? Foi feito perfeito, mas morreu. E não era para morrer. O homem foi criado perfeito. Esta é uma frase que nós vamos comentar. Jesus, ou seja, Deus, ele certificou a qualidade da sua obra, lá em Gênesis capítulo 1, verso 31, dizendo: eis que era tudo muito bom. Quando nós fazemos algo, independente do que seja, e nós dizemos, olha, eu fiz algo muito bom, é perfeito aos nossos olhos, talvez aos olhos de outros não, mas Deus é perfeito. Se Deus estava dizendo isso, é porque ele via de uma forma abrangente, total e perene. E ele estava dizendo, muito bom, tudo que ele fez, a criação, os animais, o homem, tudo estava dentro desse patamar de qualidade, né? Então certificada pelo próprio Deus. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Nós vemos dor por fatores. Espiritualmente, nós temos dores, porém elas refletem no corpo. Emocionalmente também temos dores, e muitas vezes levam a pessoa até agir contra a sua própria vida devido ao estado emocional. E muitas destas coisas, elas causam consequência no corpo físico do ser humano. Às vezes a gente encontra pessoas que o seu semblante, ele é um semblante triste, transmite uma dificuldade no seu olhar. São situações que nós encontramos diariamente. Muitas coisas têm uma causa, e esta causa é espiritual, emocional, sofrimentos da vida que estas pessoas fazem. Então, o corpo sofre, com certeza, com aquilo que vivemos, com as decisões que tomamos, com as decisões que somos muitas vezes forçados a tomar, que não é do nossa índole. Muitas pessoas estão envolvidas por situações externas e estão sofrendo no seu corpo físico aquilo que não deveriam sofrer. Por mais que se cuide dessa matéria, o corpo, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Para muitos, a morte já chegou e cuidaram do seu corpo, mas isso lhe trouxe apenas mais dias, mais tempo. Mas, inevitavelmente, o envelhecimento e a morte é a causa natural, a não ser que Deus, né, na sua soberania, recolha as pessoas ainda na sua tenra idade. O homem foi criado perfeito, porque Deus é perfeito, em alma, espírito e corpo. Somente imaginar o casal Adão e Eva no jardim do Éden, nós já podemos ter um resquício do que é perfeição. Quantas vezes nós chegamos em um lugar lindo, maravilhoso, com águas correntes, com pássaros que cantam, com árvores, com a criação de Deus ali, demonstrando a sua beleza a nós, e mesmo nós imperfeitos naquele lugar, nós dizemos assim, esse é o lugar perfeito de se passar
um final de semana, uma semana, tantos dias, ou de viver aqui. Mas isso não é nada perante a perfeição do Éden, a perfeição do homem. Adão e Eva, naquele cenário, demonstra realmente o que é a perfeição. Imagina esta perfeição do Éden. E como eu já falei, é apenas um resquício da perfeição de Deus. Assim como nós não imaginamos a glória, os céus, a cidade santa, nós não temos condições de imaginar o que realmente era o Jardim do Éden. Mas isso fica só para nós entendermos que Deus não cria nada imperfeito, Deus cria todas as coisas perfeitas. Você pode me perguntar, mas e as pessoas que nascem com alguma imperfeição física ou emocional ou intelectual? Isto são consequências do pecado. Se o pecado não estivesse entrado no mundo através de Adão, todos nós seríamos perfeitos, assim como Adão e Eva foram. Olhamos tudo que Adão e Eva desfrutavam. Agora olhemos o que nós desfrutamos. O mundo que vivemos hoje, cheio de imperfeições, doenças, medo, pânico, temores, não tem nada a ver com a perfeição daquilo que viveu Adão e Eva, mesmo junto com os animais, que para nós hoje são selvagens. Eles conviviam com os animais, eles colocaram nome nos animais. Então, nós perdemos muito mesmo, por causa do pecado, por causa das trevas que invadiram o ser humano. E hoje nós vivemos em um mundo difícil, terrível, com a morte sendo muitas vezes natural aos nossos olhos. Quando olhamos para os países perseguidos e vemos na internet muitos dizendo que estão fechando os olhos para a perseguição cristã no país tal. Para nós é simplesmente uma notícia. Isto são os resultados do pecado no mundo. O mundo que nós vivemos não condiz com aquilo que Deus realmente queria que nós vivêssemos. Nós fazemos de tudo para nos manter fortes, com saúde e fugir do envelhecimento. Deixamos de desfrutar de alimentos que gostaríamos, de momentos com a família ou na nossa própria companhia, para caminhar, para academias, tantas outras coisas que isso agregam para que o nosso corpo físico se mantenha em perfeição, até que nós possamos mantê-lo assim. Enquanto nos movimentamos, para não perdermos a mobilidade e tantas outras coisas que nós fazemos para nos mantermos jovens, fortes. Mas eu tenho uma notícia para você. Isso apenas atrasa o processo. Nós sabemos disso. Nós só vamos ter uns dias a mais, uns meses, uns anos a mais. Mas isso tudo é a consequência do pecado. Então, nós saímos como humanidade da perfeição para a morte. Deveríamos ser imortais, eternos. Ao contrário disso, logo após o pecado entrar no mundo, Caim tirou a vida do seu próprio irmão, porque entrou o ódio, o ciúme, a inveja, sentimentos que antes o homem não desfrutava disso, ou não tinha o acesso a isso. Mas o pecado colocou esses sentimentos no coração do homem, e quem sofre as maiores consequências nesse quesito, nós estamos falando de corpo, é o próprio corpo humano. A Bíblia não ensina que todos pecaram quando Adão pecou, nem que a culpa pessoal foi colocada sobre toda a raça humana. A Bíblia ensina que Adão introduziu a lei do pecado e da morte a toda a humanidade.
E desde então, cada pessoa que vive decide seguir o seu próprio caminho. O que aconteceu com Adão foi que ele abriu a possibilidade de o homem usar o seu livre-arbítrio para decidir sobre se ele quiser viver sobre o bem ou sobre o mal. O que nós vivemos não é a culpa do pecado de Adão, mas é a culpa daquilo que nós nascemos, a nossa pecaminosidade, a natureza que nasce conosco. Mas temos o direito e dever de escolher, através do livre-arbítrio, se queremos ou não Jesus como Salvador da nossa vida. E aqueles que o escolherem terão corpo glorificado no futuro. Nós falaremos um pouco mais sobre isso. Então, indo para o tópico 2, nós temos aqui a responsabilidade humana. Todos os descendentes de Adão nascem inclinados ao pecado. Não totalmente pecadores. Nós nascemos inclinados ao pecado, inclinados ao erro. Eu sempre uso esta realidade. Uma criança, ainda sem entender tudo que está vivendo, se ela for afrontada, outra criança lhe tirar o brinquedo que ela está brincando, e ela tiver condições de dar um tapa, ela vai fazer. Porque ela nasce pendida, inclinada para o pecado. Apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não a aniquilou. Nós, ou seja, Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem, agora, após Adão, que nasceu e nasce ainda, ele vem também com esta imagem de Deus, porém desfigurada, mas não aniquilada. Continua dotado de livre arbítrio. Quando nós queremos Jesus como nosso modelo de vida, ele como nosso exemplo, nós estamos pendendo para o bem, contrários ao pecado. Agora, se nós não fizermos nada, não quisermos Jesus, usar o livre-arbítrio para escolher o mal, o pecado só vai piorar na nossa vida. O pecado origina, ou seja, o pecado original é um fato. Aconteceu, Adão pecou contra Deus, motivado pelo pecado de Eva. Ele ocorreu. O homem atual não tem direito de culpar Adão. O que resta para nós é usar o livre-arbítrio e escolher o caminho certo. Continuamos responsáveis pelos nossos atos, inclusive por aquilo que fazemos com o nosso próprio corpo. Muitas vezes ouvimos, ninguém tem nada a ver o que eu faço com o meu corpo. Se eu quiser fazer uma tatuagem, colocar um alargador, um piercing, se eu quiser rapar a cabeça, se eu quiser fazer algumas mudanças no corpo. Você é o dono desse corpo porque você tem livre-arbítrio, porém, haverá consequências. Isso que nós estamos falando aqui. Muitos tentam transferir a responsabilidade para outros, inclusive. Transferem para os pais, transferem para os familiares, para o seu cônjuge, até mesmo para Deus. Mas a Bíblia é clara em responsabilizar cada homem, cada mulher, cada ser humano pelos seus próprios atos. Não adianta eu dizer que eu fiz tal coisa, tentei contra a minha própria vida por causa do fulano de tal. É uma decisão minha, do ser humano. E se eu fizer, haverá consequências. O corpo sofre a consequência do pecado original e
a consequência das decisões do aqui e agora, aquilo que fazemos hoje. Todo problema espiritual e emocional reflete no corpo físico. Já foi falado que uma vida desestruturada emocionalmente trará enfermidades para o corpo. E isso é notório. Uma pessoa preocupadíssima, ansiosa, ela vai demonstrar, e de repente seu corpo vai começar a sofrer de enfermidades devido aos seus problemas do coração, do psicológico, do nervosismo, da ansiedade, da depressão. Natural, o corpo sofre com isso. Então, cuidar do corpo começa antes. Temos que cuidar do nosso intelecto, do nosso coração, das nossas emoções, tomar decisões sábias para não colocarmos o nosso corpo em risco de vida. O corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida. Há um agravante para esta geração que eu e você vivemos. Os problemas e os sofrimentos se potencializam. As preocupações são maiores. O que vemos e ouvimos ao nosso redor são notícias que nos trazem preocupações. O que será no futuro? Isso Adão não viveu, a geração pós-adâmica não viveu tão intensamente o que nós vivemos nos dias atuais. Está cada vez pior o resultado da imoralidade, da corrupção e da injustiça. E pode-se contemplar esse resultado nas drogas ilícitas. Há pouco estava vendo imagens de pessoas vivendo esta vida das drogas e vivem numa situação deplorável. Pessoas que perdem literalmente o controle da sua mente e do seu corpo. Isso é consequência. As enfermidades físicas e psicossomáticas. Isso é o que a Bíblia diz, consequência do pecado que atingem diretamente o corpo. Você, nós somos responsáveis pelo nosso corpo. Assim como o seu semelhante, o nosso semelhante pelo seu corpo. Por isso nós precisamos mantê-lo em condições de ser usado por Deus como um vaso útil ao seu reino. Não como uma tela artística, enchermos de desenhos e tatuagens, não como modelo de fisiculturismo, não foi para isso que Deus nos deu o corpo, ou penduricalhos de qualquer adereço que nós achamos bonitos ou necessários. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos olhar para esse corpo físico, mantê-lo em condições físicas, com saúde na medida em que nós podemos, não apressar o envelhecimento, não causar enfermidades em nós mesmos, mas mantê-lo pronto para sermos usados por Deus. O terceiro tópico fala do abatimento à glorificação. O primeiro, os irmãos lembram que foi da perfeição à morte. Adão saiu de homem perfeito para a morte. Agora nós estamos vivendo esta última fase do abatimento, do nosso envelhecimento, da falta de saúde, das consequências do pecado para a glorificação do corpo. Vamos ver isso aqui. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. E estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Muitas enfermidades tiram a vida, matam.
Jesus tem poder para nos curar de todo mal. Mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé se enfrentarmos sofrimentos persistentes. Às vezes nós nos decepcionamos com Deus. A enfermidade aparece, perdemos as esperanças. Mas o escritor está dizendo para nós: serenidade, paciência, firmeza na fé, para enfrentarmos estes sofrimentos que são consequências do pecado que vivemos. A esperança do salvo por Cristo vive em santificação. É de uma redenção completa, corpo, alma e espírito. Inevitavelmente, meus irmãos, nós envelhecemos. Raramente uma pessoa com 50 anos, no meu caso, não tenha enfrentado alguma enfermidade. É muito raro acontecer de uma pessoa, até a sua morte, não enfrentar problemas de saúde, cirurgias, tratamentos, tantas coisas que a medicina oferece. Algumas enfermidades são para a morte, outras não. Todos sofremos com alguma coisa. Isso faz parte da nossa vida e auxilia no processo do envelhecimento do corpo, até que, através da morte, o ser humano retorne ao pó. Esta é a realidade. Por isso, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Jesus realmente tem poder para curar. Muitas curas geram grandes testemunhos, mas não passam de uma transferência de uma data. Porque a cura não é garantia de imortalidade. Às vezes nós vemos pessoas que têm medo da morte, problemas em falar sobre a morte, mas isso é uma realidade do ser humano. Nós precisamos falar sobre isso, cuidar do nosso próprio corpo, não extremamente para causar ainda mais dor, mas termos equilíbrio, prudência e saber o que a Bíblia diz sobre o nosso próprio corpo. Por isso, o crente deve ter paciência, aguardar em Deus, ter foco na eternidade, pois ali sim desfrutaremos de um corpo glorificado, que não dará espaço a doenças nem envelhecimento. Talvez você já ouviu, existe uma teoria que todos os salvos terão numa idade aproximada do que Jesus tinha quando subiu aos céus, 33 anos. Nós não sabemos. O que importa para nós é que nós teremos um corpo perfeito, glorificado, que não terá acesso, ou seja, as doenças não terão acesso a ele, não haverá choro, não haverá envelhecimento, seremos eternos, imortais. Esse é o corpo que nós receberemos. Por isso, para encerrar, o meu conselho para quem deseja um corpo perfeito é: seja fiel a Deus. Use o corpo conforme a Bíblia ensina, e na eternidade terá um corpo perfeito, imortal, eterno, sem qualquer problema físico, sem qualquer problema emocional ou psíquico. Isso não é uma influência para nós desleixarmos do nosso próprio corpo, mas aqui, o nosso corpo deve ser usado para a glória de Deus. Ele nos deu a vida. Ele nos deu o corpo e nós precisamos usá-lo para a glória de Deus. Apesar de termos o livre-arbítrio, de fazermos o que quisermos com esse corpo. Se usarmos para a glória de Deus, o nome do Senhor será glorificado e nós receberemos um corpo glorificado, perfeito na eternidade.
Deus abençoe você. Não esqueça de vir à Escola Dominical, domingo às 9 horas. Conto contigo, conto com a tua presença. Deus abençoe você em nome de Jesus.